Olá, eu sou Érica Costa de Alvarenga, professora da UFSJ de Anatomofisiologia, e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre controle da ventilação. Bom, para controlar a ventilação é necessário verificar primeiro, para que possamos sentir se eu tenho que aumentar ou reduzir a minha frequência respiratória. Meu organismo, primeiramente, ele vai detectar os níveis que eu tenho de oxigênio, principalmente ali no meu organismo. Então, o oxigênio, ele se encontra, na sua maior parte, dissolvido no plasma, ou, na verdade, a maior parte ligado à hemoglobina ou dissolvido ali no plasma, né? Quando ele está ligado à hemoglobina, um percentual da saturação da hemoglobina, ele vai apresentar aqui o que vai afetar essa saturação da hemoglobina: pressão parcial de CO2, a temperatura, o pH, o 2,3 bifosfoglicerato, então, que são substâncias, que são fatores que afetam a afinidade do oxigênio à hemoglobina. Além disso, a quantidade de hemoglobina dentro do meu eritrócito, da minha massa, vai ser muito importante, e o número também de eritrócitos também é importante, ou seja, um indivíduo anêmico, ele vai ter menor área de superfície, menos hemácias para carrear o oxigênio. Bom, além disso, então, a quantidade de oxigênio que é dissolvida ali no meu plasma, ela vai ser influenciada pela composição do ar, pela ventilação, pela perfusão dos meus alvéolos adequadamente e pela minha difusão do oxigênio ali entre alvéolo e meu sangue. Sendo que a ventilação alveolar vai depender muito da frequência e amplitude respiratória, da resistência das minhas vias aéreas, da complacência dos meus pulmões. E a difusão do oxigênio do alvéolo para o meu sangue vai depender da área de superfície, ou seja, se meu parênquima ele está adequado, da distância da difusão, ou seja, se minha membrana ali ela se encontra adequada, e isso vai ser dependente da espessura da minha membrana e a quantidade de líquido intersticial, tá? Bom, o que nós sabemos? Nós sabemos que a respiração, a gente não precisa pensar para poder respirar. Eu respiro enquanto eu estou dormindo, eu consigo controlar minha respiração, eu consigo parar, eu consigo inspirar e expirar de acordo com a minha vontade, mas, não podemos prender a nossa respiração para sempre. Se você segurar a sua respiração ininterruptamente, você de alguma forma vai tentar soltar e vai voltar a respirar novamente, Isso de uma forma voluntária. Bom, então a respiração ela vai ter um controle que é automático, ou seja, um controle que é involuntário, e um controle voluntário. O controle voluntário, como a gente sabe lá do sistema nervoso, ele provém da região do córtex. Agora, o controle involuntário, ou seja, automático, ele vem do bulbo e da ponte, que são as regiões onde nós temos os centros controladores. E essas regiões, esse controle automático, ele vai ser dependente de alguns fatores, como no caso aqui dos barorreceptores, que vão receber ali, saber quais que vão ser, qual que é a pressão parcial ali dos gases, além de ser suplementado ali por um controle químico também, como a pressão parcial do oxigênio, do CO2 e do hidrogênio, tá? Então, apesar da respiração não ser um evento inconsciente, ou seja, eu tenho consciência que eu estou respirando, tá? Mas eu apresento, eu tenho esse controle voluntário, mas eu tenho também momentos de inconsciência, E esse centro respiratório, de controle da minha respiração, que fica lá no meu tronco cerebral, ele vai sofrer influência do meu córtex cerebral, de quimiorreceptores centrais e periféricos, de receptores de irritação, que se eu tiver dor, alguma coisa, eu vou alterar minha respiração, tá? Receptores do tipo J. Então, o que nós apresentamos aqui de influência nesse controle respiratório? Nós temos aqui as nossas emoções e controle voluntário, a concentração de CO2, de oxigênio e do pH. Lembrando que o CO2 ele vai ser detectado pelos quimiorreceptores bulbares, tá? E também pelos quimiorreceptores carotídeos e aórticos. E o oxigênio e pH vai ser detectado pelos quimiorreceptores carotídeos e aórticos, ou seja, periféricos, tá?
e indo então fazendo conexão com neurônios sensoriais aferentes para a região do bulbo e da ponte. Já que o controle das emoções se dá aqui nos centros superiores, né, no sistema límbico, fazendo conexão também com o bulbo e a ponte. No bulbo e na ponte sairão então neurônios motores somáticos, tá, para inspiração e para expiração, aonde vai controlar então os meus músculos inspiratórios ou expiratórios, dependendo de todo esse contexto em o qual nós vamos nos encontrar, tá? Sendo assim, lá na região, né, do tronco encefálico, nós teremos então um grupo respiratório de neurônios, né, formando o grupo respiratório dorsal, ventral, né, e a porção aqui do pontino, tá? Então, a partir dos meus centros encefálicos superiores, eu recebo uma informação, tá? Aonde? E também, a partir daqui da entrada sensorial dos meus nervos cranianos, dos mecânico-quimioreceptores, eu vou ter aqui uma ação, né, aqui no grupo respiratório dorsal, conectando com o ventral e com o pontino, tá? Além disso, na região aqui do grupo respiratório ventral, nós teremos o que nós denominamos de marca-passo respiratório. É onde vai ditar a nossa frequência respiratória, né, em determinados momentos, chamado de complexo pré-Bötzinger, né, que é alemão, acho. Bom, perdão se eu tiver falado né, não ter falado da forma correta, enfim. Vamos lá. Na região aqui dos centros, então, né, controladores do centro respiratório bulbar, onde vai ter o centro, então, dorsal, ventral, né, e o pontino, que vão estar conectando diretamente com o nervo frênico, que vai direto para o nosso diafragma, e os nervos intercostais, que vai para os demais, a musculatura, né, toda ali voltada para a expiração, da inspiração, a gente tem, então, esse controle. Além disso, né, nós temos ali o nervo vago também, que vai estar auxiliando, né, com ações, então, simpáticas e parasimpáticas, tá? Então, bem complexo. Sendo assim, o nosso córtex cerebral, os mecano- e quimiorreceptores, eles vão agir nos centros respiratórios, ali na região do tronco encefálico, indo para a medula, para os músculos, né, para a região de ação real, onde nós vamos ter feedback positivos, né, e a partir daí também nós teremos os quimioreceptores, né, o tempo todo mandando informações para esse centro respiratório para que eu controle, eu aumento ou reduzo a minha frequência respiratória, né, a amplitude da minha respiração. Então, tudo isso é influenciado pelo ambiente o qual eu me encontro e pela situação o qual eu estou. Bom, reparem aqui então que durante uma inspiração, né, aqui nós temos aqui o número de neurônios inspiratórios ativos, mostrando que eles ficam bem ativos. Eu vou inspirando, 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 até que depois eu faço uma expiração, né, e ela é passiva no momento aqui do repouso. Lembrando então daqueles ciclos que a gente viu lá na mecânica respiratória, tá? Já os quimiorreceptores, eles estão envolvidos com a percepção dos valores, né, dos teores ali de oxigênio, CO2 e hidrogênio, ou seja, pH, pressão parcial de oxigênio e de CO2. E eles vão apresentar centros controladores centrais e periféricos. Nos centrais, localizados ali na região do tronco encefálico, e os periféricos no tronco, no arco aórtico e no seio carotídeo. Né? Então, aqui, como a gente já observou e já viu. Bom, a localização, então, desses quimiorreceptores, os quimiorreceptores aórtico carotídeo monitoram CO2, oxigênio e hidrogênio, e o quimiorreceptor central monitoram CO2 no líquido cerebroespinal, principalmente, tá? Como se dá, então, essa alteração, essa ativação dos neurônios, né? Se eu tenho ali um vaso sanguíneo, uma baixa quantidade da pressão parcial de oxigênio, né? Isso vai ser percebido pela célula ali, por exemplo, do grupo carotídeo, tá? E daí eu vou ter um fechamento, tá, dos canais de potássio, levando a célula a despolarizar, fazendo com que haja a entrada de cálcio, tá? Pelos canais operados por voltagem de cálcio, fazendo então a exocitose de neurotransmissores e assim gerando potencial de ação
nos centros bulbares, aumentando então a nossa ventilação, tá? Bom, lá no líquido encefálico, né, a gente já vê, olha aqui, a gente tem um capilar encefálico onde eu tenho o aumento da pressão parcial de CO2, né? Porque o meu hidrogênio, né, ele não vai ser possível de passar, porque como ele é carregado, ele não passa pela membrana, não tem uma difusão simples, tá, pela membrana. O que vai passar são os gases. Sendo assim, o CO2 ele vai apresentar então essa passagem por líquido cérebro-espinal, tá? Onde ele vai reagir com a anidrase carbônica, formando então, né, hidrogênio. Aí sim tem a formação do hidrogênio e do bicarbonato. E o hidrogênio e o CO2, essas concentrações vão ativar os quimiorreceptores centrais, fazendo com que eu tenha ativação do centro controlador central, aumentando a ventilação. Isso vai fazer com que eu então tenha um aumento aqui da minha pressão parcial de oxigênio, né? Caso ela esteja reduzida. E isso vai fazer com que haja um feedback aqui negativo, por exemplo, né, nessa região de estimulação aqui dos quimiorreceptores periféricos. Mas não, caso eu tenha uma pressão parcial aqui, né, de oxigênio reduzida, eu tenho o centro aqui, uma inativação, né, desta via. Por quê? Se eu tiver um aumento da pressão parcial de CO2, tá? Uma diminuição, né, do oxigênio, eu preciso inibir então essa via para que eu consiga então ter uma maior ventilação. Bom, então aqui se eu tiver um aumento da pressão parcial de oxigênio, né, aqui no plasma geral, e um estímulo também desses quimiorreceptores aqui na região dos centros carotídeos e aórticos, eu vou ter uma atividade dos meus neurônios sensoriais periféricos, ativando aqui o meu centro controlador respiratório, aumentando a ventilação e assim controlando, né, a minha pressão parcial de oxigênio. Aqui nós temos um esquema, né, um resumo, mostrando que as emoções, CO2, oxigênio e o pH, eles vão agir nos centros controladores, principalmente lá no tronco encefálico, onde nós temos tanto o grupo respiratório pontino, quanto o grupo respiratório dorsal e ventral, aonde vai ter ativação dos motoneurônios inspiratórios e expiratórios. E aqui, como a gente já viu nesta imagem daqui, tá? Bom, além disso, né, como que o meu organismo, o meu pulmão, ele vai saber o quanto eu devo inflar, né? O quanto que eu posso expandir os meus pulmões? Aí nós temos o denominado reflexo de Ehrenbauer. Esse reflexo, ele limita o grau de inspiração, tá? Evitando a superinflação, né, insuflação ali dos meus pulmões, fazendo com que então eu tenha uma retração ali dos pulmões. Então isso vai ser dependente de receptores, de mecanorreceptores de estiramento, então que estão presentes ali nos meus brônquios e bronquíolos ali nos meus pulmões, tá? Nas paredes deles. Então, a partir daí, se eles são ativados, eu tenho uma redução ali, eu faço com que o meu pulmão não infle mais e daí ele vem lá, eu tenho ativação lá no meu centro respiratório, resultando então em expiração, porque esse potencial ele vai ser de inibição, inibe então a inspiração e a pessoa começa então a ter a expiração e eu não tenho mais o meu pulmão hiperinsuflado, tá? Então, e ele também que vai ditar o ritmo basal da respiração. Eu inflo até que ponto? Até que eu tenha uma ativação ali dos meus receptores de estiramento presentes ali nos meus brônquios e bronquíolos. E depois eu tenho uma inibição destes potenciais, fazendo com que eu tenha então uma expiração, tá? Sendo assim, a nossa respiração ela vai ser controlada pelos centros encefálicos superiores, tá? Pelos quimiorreceptores centrais e periféricos, né, bulbar e dos corpos carotídeos e aórticos, tá? Onde eu tenho esses controles aqui, né, para cada um desses quimiorreceptores, os centrais, né, ou bulbares, pelo pH, redução do pH e aumento do CO2, e os quimiorreceptores periféricos, eles vão ser ativados por redução do pH, aumento do CO2 e redução do oxigênio.
Além disso, eu tenho o reflexo de Ehrenbauer, né, que é o estiramento dos pulmões, evitando com que eu tenha hiperinsuflação. E além disso também, toda a musculatura respiratória, né, eu tenho uma própria recepção de como que se encontra ali o meu estado, o meu organismo, né? E eu tenho também o efeito das emoções lá nas regiões límbicas, né? Que vão também influenciar aqui os centros respiratórios, ok? Muito obrigada pela sua atenção, bons estudos e até breve!